Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto na palavra do Senhor nosso Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, em que a palavra de Deus nos fala o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Parando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós vemos um texto na palavra de Deus em que o Senhor Jesus leva os seus discípulos a ter uma experiência. Nós vemos que o Senhor os compeliu, o Senhor os levou a entrar nesse barco para atravessar. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele sendo possuidor do atributo chamado onisciência, conhecedor de todas as coisas, antes que os discípulos entrassem nesse barco, Jesus ele já tinha ciência que iria acontecer com eles. Mas nós vemos que Jesus permitiu que os discípulos entrassem no barco para ter aquela experiência com eles. E nós vemos que quando o vento começou ali a açoitar o barco, as ondas começaram a se levantar, nós vemos que os discípulos eles ficaram amedrontados, eles ficaram com medo. E nós vemos o interessante que Jesus foi ao socorro dos seus discípulos. Jesus, ele sempre vem ao encontro daqueles que são os seus discípulos. Mesmo que ele permita que nós passemos por tribulações, passemos por tempestades, ele sempre vem ao nosso socorro para nos trazer o livramento. Nós vemos que quando eles perceberam que era o Senhor, Pedro ele toma a palavra e disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E nós vemos o convite de Jesus para Pedro. Vem. Nós vemos que Pedro ele foi ousado na sua fé. Nós vemos um exemplo para nós também. Pedro ele começa a dar os primeiros passos por sobre as águas do mar. Mas nós vemos que quando Pedro percebeu que aquilo era sobrenatural, Pedro, por um momento, ele deixou de olhar para a palavra do Senhor que havia dito a ele: vem Pedro, porque você estará seguro, você estará andando sobre as águas do mar, porque essa é a minha palavra, você está confiado na minha palavra.
Mas Pedro, por um momento, naquele momento, ele olhou para o vento. Ele olhou para as ondas do mar que Pedro com certeza sentia até mesmo ali os seus pés, o seu corpo se levantado por aquelas ondas, e aquilo não era normal. Mas nós vemos que Pedro, então, quando tirou os seus olhos de Jesus, ele começou a afundar. Assim também somos nós, quando atravessamos pelas tempestades, quando nós perdemos o nosso foco, quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós também sentimos como Pedro, começamos a afundar, começamos a perecer. Mas nós vemos que Jesus, ele não deixa os seus discípulos se afogarem no mar. E com certeza o Senhor, ele vem a nós para trazer a vitória. Ele sempre está pronto para nos estender a sua mão, como ele estendeu para Pedro naquele momento. Jesus, ele estendeu a sua mão para Pedro e resgatou Pedro, levantou Pedro ali. E nós vemos que nós podemos estar confiados na palavra do Senhor nosso Deus, em que nos deixou aqui registrada esta palavra, para que nós também, nestes momentos em que nós atravessamos, nós também fiquemos confiados e assegurados que nós servimos este Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que se importa conosco, que mesmo quando nós sentimos que nós estamos naufragando, que nós estamos sentindo que a nossa fé está sendo abalada, mas o Senhor, ele vem nos tomar pela mão para nos salvar dessa tempestade, para nos dar a sua graça, para nos dar o livramento que nós precisamos. Como Jesus foi com Pedro, o Senhor também é com cada um de nós. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor, ele a todo momento está pronto para nos dar o livramento que nós precisamos. Podemos ter essa garantia da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vemos que quando Jesus subiu para o barco com os seus discípulos, cessou o vento e então veio a bonança ali naquele mar. Que nós também possamos estar confiados disso, que com o Senhor Ele trará a bonança, Ele trará a vitória para todos nós, em nome de Jesus, porque nós servimos a este Deus onipotente, este Deus todo-poderoso, que tem o controle de todas as coisas. O Senhor, ele estava ali no controle, levando os discípulos a ter aquela experiência com Ele. E com certeza, o Senhor, ele também está conosco, Ele está no controle na história da nossa vida, Ele está no controle da história da nossa família, da nossa igreja. O Senhor, ele está no controle de todo o mundo, porque Ele é Deus soberano, Ele controla todas as coisas. Por isso nós podemos estar seguros na palavra do Senhor nosso Deus. E Ele prometeu na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Senhor está conosco. Esta deve ser a nossa confiança neste Senhor maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.